Uma noite glamourosa na mansão de um milionário se transforma em puro horror quando os convidados veem Lucas Hale e sua amante chutarem sua esposa grávida na frente de todos. Eles acreditam que ela está sozinha, acreditam que ninguém a defenderá. Eles não têm ideia de com quem ela está conectada e muito menos esperam os dois homens que entram por aquelas portas. O que acontece depois se torna um confronto de arrogância, vingança e justiça executada com absoluta precisão. E acredite, você vai querer prender a respiração até entrarmos na história. A mansão Hale erguia-se sobre as colinas como um monumento construído a partir do ego e do dinheiro antigo. Suas altas janelas brilhavam com luz dourada. Os lustres de cristal espalhavam reflexos sobre o piso de mármore. Um quarteto contratado tocava música clássica suave que deslizava pelo salão principal como uma fita de elegância. Cada convidado vestia seus melhores trajes, segurava taças de champanhe e murmurava sobre o novo negócio de Lucas Hale. Aparentemente, a noite parecia perfeita. Ninguém esperava que a violência explodisse em um lugar desenhado para a riqueza e a vaidade. Emma Hale estava de pé, em silêncio perto da longa mesa de banquete. Com 6 meses de gravidez, parecia frágil, embora conservasse uma beleza suave que superava a pretensão que a rodeava. Uma mão repousava sobre sua barriga e seus dedos se moviam em círculos suaves, como se tentassem acalmar a pequena vida em seu interior. Ela sorria educadamente quando as pessoas passavam, embora ninguém ficasse tempo suficiente para falar com ela. Ela havia se tornado invisível em seu próprio lar, uma sombra afundada entre as conversas caras. Do outro lado do salão, Lucas Hale a observava com uma irritação fria. Ele vestia um terno azul marinho feito sob medida e uma expressão que advertia os outros a não olharem muito fundo em seus assuntos pessoais. Sua amante, Stella Rowan, agarrava-se ao seu braço e sussurrava em seu ouvido com lábios vermelhos que sorriam com malícia após cada frase. Stella usava um vestido prateado que brilhava sob as luzes, desfrutava a atenção, o poder e, acima de tudo, a humilhação que podia causar a Emma simplesmente por existir. A música suavizou-se quando os convidados aplaudiram o quarteto. A mudança de som criou um silêncio estranho. Foi nessa delicada quietude que os saltos de Stella ecoaram sobre o piso. Ela caminhou em direção a Emma sem pressa, sem dúvida, com uma graça deliberada que fez algumas cabeças se virarem. Lucas a seguiu a poucos passos, ajeitando as abotoaduras e fingindo que era um passeio inocente. Emma os notou quando Stella já estava muito perto. Recuou de forma instintiva. O movimento foi pequeno, mas cheio de cautela. Sua mão livre moveu-se protetoramente em direção ao seu estômago. Ela forçou um sorriso e disse em voz baixa: "Não quero nenhum problema esta noite." Stella inclinou a cabeça. Seu sorriso não alcançou seus olhos. Os problemas encontram quem os merece. Sua voz tinha o volume certo para atrair atenção, sem soar agressiva. Essa era sua especialidade. Crueldade envolta em doçura. Emma abriu a boca para responder, mas as palavras nunca chegaram a se formar. Sem aviso prévio, Stella puxou a perna para trás e deu-lhe um chute forte na canela. O impacto soou com um baque seco e repulsivo. Emma ofegou e cambaleou para a frente, estendendo a mão para se apoiar na borda da mesa. Alguns convidados soltaram um grito, embora nenhum tenha se movido rápido o suficiente para intervir. Antes que Emma pudesse recuperar o equilíbrio, Lucas se colocou ao lado de Stella. Não ajudou a esposa. Não perguntou se estava ferida. Em vez disso, desferiu um segundo chute. Desta vez, atingiu-a na lateral, logo abaixo das costelas. A força a fez cair no chão de mármore. Sua respiração saiu em um grito doloroso,
enquanto ela se encolhia instintivamente, protegendo seu bebê. Uma taça se quebrou em algum lugar atrás deles. A música parou quando o quarteto se assustou. O salão ficou congelado. Os convidados observavam com olhos arregalados. Alguns levaram as mãos à boca. Outros levantaram seus telefones para gravar discretamente, temerosos de agir, mas ansiosos por capturar o escândalo. Emma tentou se levantar. Seus braços tremiam. Seu cabelo caía sobre o rosto. As lágrimas que escorriam por suas bochechas se misturavam com o brilho do chão. Ela conseguiu sussurrar, quase inaudível. Por favor, pare, por favor. Lucas deu um passo para trás, como se estivesse incomodado com o som de sua voz. Stella riu suavemente. O som foi agudo e cruel, ecoando contra as paredes de mármore. Ela se inclinou um pouco para a frente e disse: "Olhe para você. Que patética. Talvez devesse parar de fingir que pertence a este lugar." Emma levantou o olhar. Seus olhos estavam vidrados pela dor e confusão. "Por que estão fazendo isso? Eu nunca lhes fiz mal." Lucas bufou e encolheu os ombros como se tentasse liberar a tensão após um longo dia. "Pare de agir como vítima. Você tropeçou. Não se envergonhe na frente de todos." Sua voz era alta o suficiente para impor autoridade, mas tão fria que apagava qualquer vestígio de compaixão. Uma mulher perto do bar murmurou: "Ela está grávida. Alguém precisa ajudá-la." No entanto, ninguém se moveu. A riqueza tornava as pessoas cautelosas. A riqueza as fazia calar. Emma tentou se levantar novamente, sua mão agarrada à barriga. Sua respiração estava curta e tensa. O bebê se moveu dentro dela, lembrando-lhe que não estava sozinha. O medo percorreu seu corpo como água gelada. Stella não lhe deu tempo. Aproximou-se e levantou o pé como se estivesse pronta para chutá-la outra vez. Seu vestido brilhava a cada movimento. Sorriu para as câmeras que sabia estarem gravando. O momento a emocionava. Era o centro das atenções. Tinha o milionário, tinha o poder. E tinha a oportunidade de destruir a mulher que um dia teve a vida que ela desejava. Emma estremeceu e protegeu a barriga com ambos os braços. Sua voz tremeu. "Por favor, não o bebê." Alguns convidados finalmente gritaram: "Pare!" Mas já era tarde. O dano estava feito. A feiura da cena havia manchado a noite para sempre. Dentro da grande mansão, onde o dinheiro comprava tudo, exceto a humanidade, o chute cruel do milionário e sua amante se tornou a faísca que invocaria a tempestade que esperava além daquelas portas. No momento em que Emma caiu no chão, a mansão pareceu exalar um longo suspiro trêmulo. A atmosfera elegante que havia preenchido o salão minutos antes desmoronou como vidro quebrado. A música já havia parado, mas agora parecia que as paredes continham a respiração. Os convidados ficaram imóveis. Cada par de olhos se fixou na mulher encolhida sobre o mármore, agarrando-se ao estômago como se temesse que seu filho pudesse escapar de seu abraço. Um grupo de taças de champanhe em uma mesa próxima vibrou com o impacto de sua queda. Uma delas virou e derramou um fio pálido de líquido que se espalhou pela superfície polida antes de pingar silenciosamente no chão. O som foi suave, mas cortou o silêncio tenso com uma clareza dolorosa. Emma tentou se levantar novamente. Seus cotovelos tremiam sob o peso de seu próprio corpo. Levantou a cabeça apenas até a metade antes que uma dor aguda a forçasse a abaixar de novo. Seu cabelo estava emaranhado. O rímel escorria por suas bochechas. A seda de seu vestido de maternidade estava grudada em sua lateral, onde o suor e o medo haviam encharcado o tecido. Ela piscou várias vezes para clarear a visão, mas tudo ao seu redor parecia embaçado, como se estivesse debaixo d'água. Um murmúrio percorreu a multidão. Será que ele a chutou de verdade? Ela está grávida.
O que há de errado com eles? Devemos chamar alguém? Não consigo acreditar no que acabei de ver. Essas vozes sussurradas flutuavam no ar, mas não faziam nada para ajudá-la. Os convidados continuavam paralisados. Alguns pareciam aterrorizados. Outros estavam mais curiosos do que horrorizados e já levantavam seus telefones o suficiente para captar um ângulo melhor. Uma mulher de meia idade perto do bar levou a mão ao peito. Sussurrou para o homem ao seu lado. Ela precisa de ajuda. Por que ninguém dá um passo à frente? O homem desviou o olhar, incapaz de sustentar seus olhos, porque conhecia a verdade. Ajudar significaria se tornar um alvo. Todos naquela mansão entendiam o poder de Lucas Hale. Esse poder fazia as pessoas hesitarem. Esse poder as mantinha com os pés bem plantados no chão. Emma sentiu o mármore frio contra a bochecha. A superfície era suave, quase reconfortante de uma maneira estranha. Soltou um suspiro trêmulo. Suas mãos se moveram instintivamente em direção ao estômago para formar um abraço protetor. Murmurou palavras suaves que só o bebê podia ouvir. Fique comigo, por favor. Fique comigo. Estou aqui. Sua voz falhou. O medo que a preenchia quebrou novamente o silêncio frágil. Acima dela, as luzes do lustre se refletiam em pequenas poças de líquido no chão. Os reflexos brilhavam em tons dourados e brancos, movendo-se com cada pequena mudança na sala. A beleza desses brilhos parecia errada. Nada naquele momento merecia beleza. A poucos passos, um jovem garçom com uma camisa branca impecável cobriu a boca com as duas mãos. Queria correr até ela. Seus olhos imploravam para que alguém dissesse algo, para que alguém mais velho ou mais corajoso se movesse primeiro. Mas quando olhou para Lucas, deu um passo para trás com medo. Lucas estava a apenas alguns passos de Emma. Sua postura era relaxada, com as mãos nos bolsos. Parecia mais incomodado do que culpado. Stella, de pé um pouco atrás dele, exibia um sorriso triunfante que surgia sempre que alguém se horrorizava. Parecia desfrutar da atenção. Quanto mais atônitos estavam os convidados, mais ela levantava o queixo. Emma tentou mais uma vez se sentar. Seus braços tremeram com violência. O ar lhe faltou quando uma dor lancinante desceu pela lateral do corpo. Gemeu e fechou os olhos. Por um momento parou de tentar se levantar e apenas respirou através da dor. O bebê se moveu dentro dela. A sensação foi fraca, mas inconfundível. Um alívio a percorreu. Murmurou de novo. Estou aqui, eu prometo. O sussurro chegou a uma mulher que estava perto do centro do salão. Era uma mulher mais velha, elegantemente vestida, cujo coração se partiu ao ver aquela cena. Deu um meio passo à frente antes que seu marido a segurasse pelo pulso para detê-la. Não, ele sussurrou com firmeza. Não se meta, ai. Mas ela está no chão, respondeu a mulher com incredulidade. Está grávida e ele a chutou, e ele a... Os dois fizeram isso. Seu marido balançou a cabeça, misturando medo e resignação. Sabe o que Lucas pode fazer com nosso negócio? Por favor, eu te imploro. A mulher mais velha engoliu as palavras. Abaixou o olhar. Seus ombros ficaram tensos com uma frustração impotente. Outra convidada fez um pequeno movimento de ajoelhar-se, como se estivesse preparando o corpo para ajudar Emma, mas antes que pudesse dar um passo, Lucas virou a cabeça e a fuzilou com o olhar. A intensidade daquele olhar a deixou congelada. Ela se endireitou e recuou imediatamente. Emma levantou uma mão e a estendeu para alguém, para qualquer um. Seus dedos se abriam e fechavam como se pedisse ajuda sem voz. Ela não sabia a quem procurar. Tampouco sabia se seria forte o suficiente para se levantar quando alguém chegasse. Somente sabia que não podia permanecer mais tempo no chão.
O mármore estava muito frio. A dor em sua lateral aumentava. Sua respiração se tornava curta e superficial. O bebê se moveu outra vez. O movimento foi suave, mas urgente. Tentou sorrir diante desse pequeno lembrete de vida, mas o sorriso desapareceu quando outra onda de dor percorreu suas costas. Fechou os olhos e apoiou a testa contra o chão. Um homem com uma câmera no pescoço sussurrou perto da entrada. Isso vai explodir na internet. Levantou um pouco a câmera, mas hesitou. Até ele reconhecia a crueldade de fotografar uma mulher grávida sofrendo. Ainda assim, a tentação de capturar um escândalo multimilionário brilhava em sua lente. Um copo rolou pelo mármore e bateu no braço de Emma. O som leve a fez estremecer. De repente, cada detalhe do salão parecia mais alto. O zumbido do ar-condicionado, o tilintar de uma pulseira, os saltos de uma convidada que tentava se mover sem ser notada. Um garçom deixou cair um garfo perto da mesa de sobremesas. Cada ruído lhe lembrava o quão exposta estava. Levantou a cabeça o suficiente para ver Stella parada ali com os braços cruzados. Stella inclinou a cabeça e sussurrou algo para Lucas. Ele sorriu com desdém, sem dizer uma palavra. Seu silêncio a humilhava mais do que qualquer frase. Emma inalou lentamente e tentou se levantar novamente. Seu corpo cambaleou. Suas mãos tremiam. O mundo girou um pouco ao seu redor. Sentiu o olhar de toda a sala sobre ela, como se fosse um espetáculo em um teatro cruel. Um homem murmurou perto da porta. Como ela continua tentando se levantar, depois de ser chutada assim? Alguém respondeu. Porque não tem opção. Ninguém a está ajudando. Emma apoiou as mãos no chão. Levantou-se até ficar de joelhos. Sua respiração estava instável, mas sua determinação ardia como uma pequena chama que se recusa a apagar. E ainda assim, nem um único convidado se moveu para ajudar a mulher grávida que lutava no centro de um salão cheio de riqueza, luzes de cristal e covardia silenciosa. Ela não sabia se seria forte o suficiente para se levantar quando alguém chegasse. Somente sabia que não podia permanecer mais tempo no chão. O mármore estava muito frio. A dor em sua lateral aumentava. Sua respiração se tornava curta e superficial. O bebê se moveu outra vez. O movimento foi suave, mas urgente. Tentou sorrir diante desse pequeno lembrete de vida, mas o sorriso desapareceu quando outra onda de dor percorreu suas costas. Como se ele acreditasse que ainda possuía cada centímetro de controle dentro da mansão, ele parou a apenas alguns passos dela. O mármore brilhante refletia seu terno sob medida, e a expressão cruel que se curvava levemente em um canto de seus lábios. Levante-se, ele disse. Sua voz tinha o tom de um homem irritado por um incômodo menor, não o de alguém que acabara de chutar a esposa grávida na frente de dezenas de pessoas. Pare de fazer papel de ridículo, Sles. Emma levantou a cabeça, embora o movimento lhe enviasse uma pontada dolorosa pela coluna. Tentou falar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Seus lábios se abriram ligeiramente. Apenas um suspiro suave e quebrado saiu. Lucas estalou a língua como se estivesse repreendendo uma criança. É por isso que as pessoas não a respeitam. Você desmorona sob pressão. Sempre fez isso. Um murmúrio desconfortável percorreu os convidados mais próximos. Ninguém se atreveu a interrompê-lo. Sua voz preenchia o salão como uma sombra fria. As luzes acima deles brilhavam suavemente, lançando um brilho pálido sobre seu rosto. Isso fazia a cena parecer ainda mais irreal. Stella colocou-se ao lado dele com uma segurança que obrigou vários convidados a desviarem o olhar. Colocou uma mão perfeitamente cuidada sobre o ombro de Lucas e falou com um tom de simpatia fingida. Pobrezinha, nem consegue suportar uma pequena queda.
A gravidez deve ser mais difícil para algumas mulheres. Lucas soltou uma risada suave. Ela pensa que se tremer o suficiente e chorar o suficiente, as pessoas terão pena dela. Olhou ao redor do salão como se convidasse os outros a concordarem. Vocês realmente acham que eu a chutei? Emma tropeça nos próprios pés. Todos sabem disso. Alguns convidados trocaram olhares desconfortáveis. A maioria permaneceu em silêncio. Um homem perto da lareira abriu a boca como se quisesse falar, mas Lucas lhe lançou um olhar tão afiado que a fechou imediatamente. Emma conseguiu levantar um joelho e tentou se levantar. Seu corpo tremia com violência, gemeu e abraçou seu estômago. O bebê se moveu e ela murmurou uma pequena oração em sua mente. Não podia permitir-se cair outra vez. Não podia deixar que o medo a consumisse. Mas quando tentou se levantar, Lucas deu um passo em sua direção. Sua sombra caiu sobre Emma como uma cortina. Nem tente, ele disse com frieza. Você começou este espetáculo. Não eu, não Stella, você. Emma o olhou sem entender, com dor e desconcerto nos olhos. Eu não fiz nada, sussurrou entre lágrimas. Vocês dois me chutaram, na frente de todos. Lucas riu, não uma gargalhada, mas uma risada seca e cruel. Ninguém viu o que você diz que viu. Você escorregou, sempre escorrega. Não transforme isso em algo que não é. Atrás dele, Stella assentiu com exagero. Exato. Ela se atirou em mim e perdeu o equilíbrio. Eu sou a vítima aqui. Olhe meu vestido, ela quase o rasgou. Sua mentira flutuou no ar como um odor desagradável. Vários convidados franziram o nariz, mas ninguém se atreveu a contradizê-la. Stella levantou um pouco a saia e apontou para uma pequena ruga perto da borda. Olhem isto. Isso é o que ela fez, e ainda assim é ela quem arma o drama. Emma balançou a cabeça. Sua voz tremeu. Jamais atacaria você. Eu só estava parada ali. Você. Lucas suspirou como se estivesse cansado de ouvi-la. Emma, por favor. Todos sabem que você exagera suas emoções. É por isso que você não tem mais amigos aqui. Ele levantou a mão e a agitou em direção aos convidados. Perguntem a eles. Perguntem a qualquer um. Todos a viram reagir de forma exagerada, como sempre faz. Sua manipulação serpenteou entre a multidão. Alguns convidados baixaram o olhar, envergonhados por seu silêncio, mas muito assustados para contradizer o poderoso milionário. Emma conteve um soluço. Lucas, você sabe a verdade. Por favor, pare de mentir. Lucas se abaixou um pouco até que seu rosto ficasse perto do dela. Seu sorriso era fino e cruel. A verdade é o que eu digo que é. E neste momento, a verdade é que você tentou armar um espetáculo na minha casa, na frente dos meus convidados, e depois caiu por conta própria. Emma sentiu seu coração se contorcer. Cada palavra era como outro chute, não em seu corpo, mas nos últimos restos de dignidade que lhe restavam. Tentou se levantar outra vez, mas Lucas pôs uma mão em seu ombro, não de maneira violenta, mas firme o suficiente para detê-la. Não se levante ainda, ele murmurou. Você ficará no chão até que eu termine de falar. Vários suspiros foram ouvidos entre os convidados. O jovem garçom de antes deu um pequeno passo para a frente, mas o medo voltou a paralisá-lo. Stella cruzou os braços e virou a cabeça com uma expressão de inocência fabricada. Sério, Emma, você está fazendo Lucas parecer um monstro. Por que continua tentando arruinar a noite dele? Ele tem uma reputação a zelar. Uma reputação que ele mesmo destrói, sussurrou Emma. Sua voz era dolorosa, mas firme. A mandíbula de Lucas se tensionou. Sua expressão escureceu. Cuidado, ele disse. Você já está pisando em terreno muito perigoso comigo. Não piore as coisas. É Juan. Alguém na parte de trás murmurou. O que mais pode piorar? Ele a chutou. Mas a atenção de Lucas estava fixada em Emma.
Ele se inclinou um pouco mais e seus olhos frios a atravessaram. Se você contar mais uma mentira sobre mim ou sobre Stella, eu juro que você vai se arrepender. Emma conteve a respiração. Podia sentir seu pulso acelerado. Seu medo irradiava pelo centro do salão. Sentia o peso de dezenas de olhos a observando, esperando para ver se finalmente ela se quebraria. Lucas voltou a ficar de pé e olhou para a multidão como se estivesse dando uma conferência de imprensa. Para que conste, minha esposa está instável esta noite. Estresse, hormônios, vocês sabem. Ele apontou vagamente para sua barriga. A gravidez torna algumas mulheres dramáticas. Os mesmos convidados que haviam ofegado antes se moveram desconfortavelmente. Sabiam que estava errado, mas o medo exigia silêncio. Emma olhou para o homem que um dia amou, o homem em quem havia confiado, o homem que agora torcia a realidade até transformá-la em algo grotesco. Sua voz tremeu enquanto sussurrava. Eu não fiz nada de errado. Lucas sorriu e disse em voz alta para que toda a mansão escutasse. Você nunca faz nada de errado. No entanto, de alguma forma, tudo sempre acaba sendo sua culpa. E com essa última acusação, ele se virou. Sua mentira caiu sobre o salão como uma nuvem escura, pelo menos até que a tempestade que esperava lá fora finalmente entrasse pela porta. A sala continuava carregada de tensão, uma névoa pesada de incredulidade e medo que se agarrava a cada taça de cristal e a cada superfície polida. Emma permanecia de joelhos no chão, com as mãos trêmulas enquanto tentava se estabilizar mais uma vez. Sua respiração vinha em ondas curtas e irregulares. A dor em sua lateral latejava como um tambor de advertência. Sabia que um movimento errado poderia fazê-la desabar de novo. Sabia que seu bebê podia sentir seu medo. Mas enquanto Emma lutava para se manter, Stella Rowan parecia se alimentar do caos. Stella deu um passo à frente, deixando que os saltos de seus sapatos prateados anunciassem sua presença com um clique rítmico e agudo sobre o mármore. Cada passo parecia afirmar que ela dominava o momento, que dominava o homem que estava ao seu lado e que acreditava dominar o direito de humilhar Emma sem consequência alguma. Parou a apenas alguns centímetros de Emma. Stella sorriu, lenta e deliberadamente, enquanto levantava mais o anel. Você reconhece, Emma? Perguntou com uma voz doce, mas afiada como veneno. Lucas me deu na semana passada. Disse que pertencia a uma mulher que sabe como tratá-lo bem. Emma piscou entre lágrimas. Não podia falar. Sentia a garganta se fechar a cada respiração. Stella se inclinou até colocar o rosto no nível do de Emma. Seu perfume flutuou no ar, doce e avassalador. Não se sinta mal, continuou com calma. Algumas mulheres são esposas, outras são substitutas, e algumas nunca deveriam ter ficado. Lucas cruzou os braços e olhou para Stella com satisfação tranquila. Parecia estar admirando uma performance mais do que presenciando crueldade. Como se a humilhação não fosse suficiente, Stella tirou o telefone de sua pequena bolsa prateada. Tocou na tela várias vezes. Uma foto brilhante apareceu. Ela a virou para os convidados. A imagem mostrava Lucas e Stella em uma praia, abraçados sob um céu ao pôr do sol. Isto foi tirado enquanto você descansava em casa, Emma, disse Stella com serenidade. Lucas precisava de uma verdadeira companheira. Alguém que não apague a energia de uma sala. Alguém que realmente o faça feliz. Um som abafado foi ouvido do fundo do salão. Uma mulher deixou cair seu guardanapo. Outro homem balançou a cabeça com desgosto. A crueldade era cada vez mais evidente, mas ninguém encontrou coragem para intervir. Stella deslizou a tela para outra foto. Era uma imagem de Lucas a abraçando por trás, enquanto ela lhe beijava a bochecha.
Ele disse que este foi o melhor dia da vida dele, anunciou com orgulho. Lucas soltou uma pequena risada. Foi, ele disse. Emma nunca me deu nada parecido. As palavras perfuraram Emma mais profundamente do que qualquer chute. Abaixou a cabeça. Seu cabelo caiu sobre o rosto como uma cortina que a protegia dos olhares fixados em sua miséria. Mas Stella ainda não havia terminado. Pousou a mão sobre o peito de Lucas e falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Estamos planejando uma viagem no próximo mês, Itália, depois França, talvez Grécia. Lucas quer me pedir em casamento em um lugar romântico. Diz que eu mereço algo grandioso. Uma onda de surpresa percorreu os convidados. Lucas não fez nada para negar. Em vez disso, levantou a mão de Stella e a beijou suavemente. O gesto pretendia ser íntimo, mas no contexto daquela noite cruel, pareceu uma arma. A respiração de Emma engasgou. Seus olhos arderam. Seus dedos se apertaram contra o chão. Stella a olhou com um sorriso satisfeito. Você vê, Emma, você não é mais parte da vida dele. Você é um fardo que ele carregou por tempo demais. Emma reuniu forças para falar. Sua voz era fina e trêmula. Estou carregando o filho dele, Thor. Stella encolheu os ombros com indiferença. Há crianças em toda parte. Lucas pode ter outro, com alguém que realmente importe. Lucas assentiu levemente, como se sua lógica fosse completamente razoável. Ela tem razão, ele disse. Não se trata do bebê. Trata-se de você se recusar a aceitar a realidade. Um murmúrio percorreu os convidados. Mais olhos se semicerraram para Lucas e Stella. A crueldade já era muito evidente, muito intencional, muito impiedosa. Mas Stella desfrutava cada segundo. Caminhou ao redor de Emma em um círculo lento. Seus saltos soavam como uma contagem regressiva. Parou atrás de Emma e se inclinou para sussurrar perto de seu ouvido. Sabe o que ele me disse na primeira noite que estivemos juntos? Disse que você era frágil, muito fraca para a vida que ele queria. Emma fechou os olhos com força. Seu corpo inteiro tremia entre a dor e a humilhação. Stella voltou a ficar na frente dela e afastou o cabelo com um movimento. Levantou o anel de diamantes novamente. Isto é a prova de que ele me escolheu, declarou. Não você, não a mulher no chão, não a mulher que mal consegue se manter de pé. Emma balançou a cabeça lentamente. Eu nunca lhe fiz mal. Por que está fazendo isso? Stella riu. Porque eu posso. Sua voz ecoou pelo salão, gelando cada testemunha. Uma jovem perto do buffet sussurrou para seu acompanhante. Isso é demais. Ela está cruzando limites. Mas nem ela se aproximou. Stella voltou a sorrir, absorvendo toda a atenção. Você não é nada, Emma, concluiu com um tom carregado de satisfação. Nada mais do que um capítulo que ele está pronto para apagar. Voltou para o lado de Lucas e entrelaçou seu braço com o dele. Os dois ficaram ali como o rei e a rainha da crueldade, desfrutando de seu próprio poder. Emma os olhou com a visão embaçada. Por um momento sentiu que o mundo se fechava ao seu redor. Mas no fundo de seu peito, além da dor e do medo, algo pequeno e feroz começou a despertar. Mas esse momento ainda não havia chegado. Por enquanto, a única coisa que podia fazer era respirar e resistir. Porque a tempestade que mudaria tudo já estava a caminho. Um silêncio denso se instalou sobre o salão, mais pesado e mais frio que o mármore sob as mãos trêmulas de Emma. Ela continuava tentando se levantar. Cada respiração lhe tremia, cada músculo de seu corpo parecia inseguro. O ar ao seu redor carregava o ardor áspero da humilhação e do medo. Mas nada disso parecia afetar Lucas Hale. Lucas permanecia ereto na frente dela, ajeitando as abotoaduras, como se estivesse se preparando para uma reunião de negócios, e não como se estivesse de pé diante da mulher grávida que acabara de chutar.
Sua expressão estava esculpida em gelo. Os convidados o viam com clareza. Não era raiva. Era direito. O tipo de confiança que pertencia a um homem que se acreditava intocável. Deu um passo a mais em direção a Emma. Seus sapatos brilhantes fizeram um clique seco. Emma estremeceu. Esse som havia se tornado um aviso para ela, uma ameaça disfarçada de elegância. Levante-se, ordenou Lucas, ou fique no chão. De qualquer forma, não vou desperdiçar outra noite limpando suas bagunças. A voz de Emma era fraca e áspera. Eu não causei nada, você me atacou. Vocês dois me atacaram. O ambiente se tensionou. Suas palavras eram frágeis, mas carregavam verdade. Alguns convidados se olharam com medo discreto. Dizer a verdade na frente de Lucas era como acender um fósforo perto de gasolina. Ninguém sabia como ele reagiria. Lucas inclinou a cabeça com um leve sorriso. Era um sorriso que gelava a espinha. Você está confusa. E desequilibrada, eu a adverti sobre fazer cenas desse tipo. Emma piscou com força. Não estou desequilibrada, estou ferida. Você me chutou, Lucas. Chutou sua esposa grávida. Ele inalou devagar. E se você repetir essa mentira fora desta sala, vai se arrepender. C4. Stella colocou-se ao lado dele. Seu vestido prateado brilhou enquanto ela se movia, batendo suavemente sua unha perfeita sobre o braço de Lucas. Lucas, querido, ela só está tentando conseguir compaixão. Quer que as pessoas sintam pena dela. Stella se inclinou para ele com um tom íntimo, mas alto o suficiente para que metade do salão a ouvisse. Você não tem que tolerar isso. Termine com isso. Lucas assentiu lentamente e voltou a olhar para Emma. Você tem razão. Você já me levou ao limite. Abaixou-se um pouco, não para consolá-la, mas para garantir que ela ouvisse cada palavra. Deixe-me ser claro. Posso deixá-la sem nada esta mesma noite. Você entende? Sem carro, sem conta bancária, sem lugar para viver. O estômago de Emma se contraiu. O medo em seu rosto piscou como uma vela ao vento. Lucas, você não pode me deixar sem nada. Estou carregando seu filho. Lucas encolheu os ombros. Os filhos não garantem segurança. As mulheres não garantem lealdade. E você se tornou um problema. Não vou permitir que arruine meu futuro porque não consegue aceitar a realidade. Um murmúrio percorreu o salão. Alguém sussurrou. Ele está a ameaçando, na frente de todos. Mas Lucas não se importou. Continuou falando. Quer falar a verdade? Ele disse. Aqui está a verdade. Com uma única ligação, suas contas estarão congeladas pela manhã. Com outra ligação, você poderá ser escoltada para fora desta casa antes do amanhecer. Posso apagar seu nome de cada contrato, cada documento, cada parte da minha vida. A garganta de Emma se fechou. Por que você faria algo assim? Eu nunca lhe fiz mal. O sorriso de Lucas se tornou afiado. Você existia, e sua existência me incomoda. Stella soltou uma risada suave ao lado dele. Sua mão percorreu o braço de Lucas como se o premiasse por sua crueldade. Conte a ela a outra ideia, disse com doçura. Aquela que você me disse no carro. Lucas arqueou uma sobrancelha. Ah, sim, olhou para Emma. Também pensei em enviá-la para morar com seu pai por um tempo, longe de mim, longe da minha vida, longe dos meus planos. Emma engoliu em seco. Meu pai vive a 3 estados de distância. Lucas levantou os ombros. A distância é boa para a clareza. Você precisa de clareza. E eu preciso de paz. As lágrimas de Emma caíram sem contenção. Sua voz falhou. Por favor, pare. Eu não estou tentando arruinar nada. Só estou tentando proteger nosso bebê. Lucas bufou. Proteger do quê? Da realidade? Do estresse? Das consequências? Fez um gesto de desprezo com a mão. A gravidez não é um escudo, Emma. Não mais. Um homem na frente murmurou. Isso já é demais.
Mas Lucas o ignorou. Seus olhos estavam fixos em Emma, cheios de certeza fria. Inclinou-se um pouco mais. Ouça-me bem, se alguma vez tentar me desafiar, se me acusar publicamente, se insinuar que eu levantei a mão para você, eu desmantelarei sua vida peça por peça. Não estou ameaçando, estou prometendo. Os ombros de Emma tremeram. O salão ficou embaçado. Sua visão cambaleou. Apoiou uma mão no chão para evitar cair de novo. Stella deu um passo à frente com um giro cruel de seu cabelo. E não se esqueça, acrescentou, a opinião pública adora homens seguros, não esposas choronas que tropeçam nos próprios pés e culpam os outros. Emma a olhou. Eu não fiz nada para você. Stella levantou as sobrancelhas. Você existiu. Isso basta. I'm sick. Lucas se endireitou e se dirigiu ao salão como se oferecesse uma conferência. Minha esposa está emotiva esta noite, então espero que todos tratem isso com a seriedade que merece. Ele apontou para Emma sem olhá-la. O que significa que devem esquecer qualquer história que ela tente inventar. Esta noite não ocorreu. Entendido? Os convidados não responderam. O silêncio foi a sua resposta. Lucas voltou-se para Emma para dar o golpe final. Você não tem poder aqui. Nenhum. E quanto antes aceitar isso, mais fácil será. Os olhos de Emma se encheram de uma raiva impotente, mas só pôde sussurrar. Você não pode me tratar assim. Lucas sorriu. Eu já fiz isso. A crueldade se espalhou pelo salão como uma nuvem escura. Cada convidado assentiu. Cada testemunha conhecia a verdade. E, no entanto, nenhum sabia o que já estava a caminho. Alguém mais estava vindo. Alguém que não temia Lucas Hale. Alguém que poria fim àquela noite para sempre. O ar dentro da mansão se tornou sufocante. Um salão que outrora estava cheio de música e conversas refinadas havia se transformado em um palco de crueldade. Emma sentia cada olhar sobre ela. Observavam, esperavam, gravavam. Seus joelhos tremiam enquanto tentava mais uma vez se levantar do chão. O mármore sob suas palmas estava escorregadio por causa do champanhe derramado. Sua respiração vinha em rajadas curtas e desesperadas. Murmurou uma súplica para si mesma. Por favor, mantenha-se forte, eu tenho que me levantar. Empurrou para cima. Seus braços tremeram. Sua barriga se tensionou em um reflexo protetor. Conseguiu levantar meio corpo antes que uma onda de tontura a envolvesse. As luzes do lustre ficaram embaçadas por um instante. Piscou com força, tentando focar o mundo, mas nunca teve a oportunidade de se levantar por completo. A voz de Lucas cortou a tensão como uma lâmina afiada. Não se levante. Ainda não terminei com você. É você. Emma ficou imóvel. Não conseguia respirar. Seu coração batia tão forte que seu peito doía. Stella foi a primeira a se mover. Caminhou com uma lentidão sedutora, como se aquele momento fosse um espetáculo criado para seu entretenimento. Circundou Emma como um predador que analisa sua presa. Seus saltos soavam suavemente. Parou atrás de Emma, inclinou-se e sussurrou. Você devia ter ficado quieta. Antes que Emma pudesse reagir, Stella levantou o pé e a chutou com força atrás do joelho. O impacto foi cruel e calculado. A perna de Emma cedeu. Ela desabou para a frente com um grito que não pôde conter. Uma onda de ofegos irrompeu entre os convidados. Alguns estremeceram, como se o chute os tivesse atingido. Emma caiu de joelhos. A dor subiu de suas pernas e percorreu sua coluna. Segurou a barriga por instinto. Sua respiração engasgou. O bebê se moveu em resposta ao terror, mas o ataque não havia terminado. Lucas avançou com uma frieza que fez vários convidados recuarem. Colocou-se ao lado dela, impondo-se sobre seu pequeno corpo trêmulo. Você nunca aprende, disse com calma.
Você nunca escuta. E com isso, levantou o pé e a chutou de novo. Desta vez, atingiu sua lateral com tanta força que seu corpo se dobrou para dentro. Seu grito ressoou pelo grande salão. Ecoou no mármore e no cristal como uma vibração violenta. Caiu de lado. Sua bochecha bateu no chão polido. Uma mulher perto da mesa de sobremesas cobriu a boca e balançou a cabeça. Ele a chutou de novo. Os dois fizeram isso. Alguém os pare. Mas ninguém deu um passo à frente. Os telefones começaram a ser levantados mais alto. Alguns haviam começado a gravar antes, mas agora quase metade do salão tinha a câmera apontando para Emma enquanto ela estava encolhida no mármore frio. Um garçom sussurrou: "Meu Deus, isso vai viralizar. Isso é loucura." Outro convidado respondeu: "Isso supera qualquer coisa que eu já tenha visto. Ele está se destruindo." Lucas notou os telefones, mas em vez de parar, aprumou os ombros e os encarou com arrogância. "Gravem o que quiserem", disse em voz alta. "Ela causou esta cena, não eu." Emma tentou falar, mas sua voz se quebrou em um ofego partido. "Por favor, ajudem." Estendeu uma mão para a multidão. Seus dedos tremiam sem controle. Stella bufou. "Olhe para ela", mendigando atenção. Emma levantou a cabeça com esforço. Tinha a bochecha avermelhada, o cabelo grudado no rosto em mechas desordenadas. As lágrimas embaçavam sua visão. Ainda assim, olhou para Stella com uma mistura crua de dor e incredulidade. "Por que eu nunca lhe fiz nada?" Stella encolheu os ombros com crueldade casual. "Você existiu, isso foi suficiente." Lucas sorriu com desprezo. "Pare de falar, Emma. Cada palavra que você diz a faz parecer pior." Inclinou-se um pouco para ela e acrescentou: "Você me humilhou pela última vez. Humilhado." Como se seu sofrimento fosse um incômodo, como se sua dor fosse uma mancha em sua imagem, e não o resultado de sua violência. Um homem encostado na parede murmurou: "Ele é louco, é completamente louco." Emma tentou se impulsionar para cima de novo. Seus cotovelos tremeram. Sua visão girou como se o salão estivesse dando voltas. Sentiu uma dor lancinante na lateral, onde Lucas a havia chutado. Pressionou a mão contra o local, temerosa de sentir algo pior, temendo encontrar sangue. O bebê se moveu outra vez. Um pequeno bater de asas. Um sinal diminuto de vida lutando para estar a salvo. Emma sussurrou: "Estou aqui. Estou aqui. Por favor, resista." Mas Lucas ouviu seu sussurro e revirou os olhos. Drama. Sempre drama. Você nem consegue suportar uma queda sem transformá-la em um espetáculo. "Hazen!" Stella riu e se aproximou, balançando os quadris. "Deixe-me ajudá-la a se levantar", disse com escárnio. Ou, na verdade. Parou, levantou o pé e empurrou o braço de Emma com o salto. Talvez ela devesse ficar no chão. Emma retirou o braço instintivamente. Sua respiração quebrou com pânico. Esse pequeno gesto mudou algo na multidão. Alguns convidados murmuraram com raiva contida. Um homem deu um passo à frente, mas seu companheiro o deteve, segurando seu braço e murmurando com urgência. "Não, ainda não, ela não está sozinha." Emma continuava tremendo. Olhou para o mar de rostos à sua frente. Alguns a compadeciam, outros temiam Lucas demais para intervir. Outros simplesmente observavam o espetáculo como se fosse um ato cruel de teatro. As lágrimas rolaram por sua bochecha. Sentia-se presa, impotente, exposta diante de pessoas que valorizavam sua própria segurança mais do que sua vida, mas então notou algo mais, além da multidão. Perto da entrada, a porta estava entreaberta. No reflexo do chão brilhante, apareceu um leve movimento, uma sombra, uma figura alta.
Uma presença que reconhecia. Uma presença pela qual havia rezado momentos antes, quando pensou que não conseguiria sobreviver nem mais um segundo. Piscou com força, perguntando-se se tinha imaginado, mas era real. Lucas não tinha ideia de quem estava lá no umbral vendo tudo. Não tinha ideia de que sua arrogância, sua violência e sua crueldade haviam selado seu destino. E não tinha ideia de que a súplica desesperada de Emma estava prestes a ser respondida da forma mais devastadora possível. A tempestade que ele acreditou controlar já não lhe pertencia. Já estava aqui. Emma jazia no chão de mármore, com o corpo encolhido ao redor da barriga, enquanto o instinto tentava proteger a frágil vida que carregava dentro. Seu mundo parecia estreito e embaçado, reduzido ao frio sob sua bochecha e à dor lancinante em suas costelas. Por um momento, acreditou que poderia perder a consciência. Sua respiração tremeu enquanto tentava se encher de ar. Seus dedos se moveram involuntariamente contra o chão, desesperados para se agarrar a algo que parecesse estável. Ao seu redor, o salão zumbia com sussurros temerosos e com o leve murmúrio dos telefones que gravavam cada segundo de crueldade. Não queria que a vissem assim. Não queria que seu sofrimento se transformasse em entretenimento, mas não podia impedir. Não ainda. Lucas estava de pé sobre ela com a postura rígida de um homem incomodado, não arrependido. Stella permanecia ao seu lado como uma sombra brilhante, entretida com a destruição que haviam causado. Os dois haviam transformado a dor de Emma em um espetáculo, e a multidão havia se tornado sua audiência. Mas em meio à humilhação, um calor estranho se espalhou pelo peito de Emma, uma faísca pequena, um lampejo obstinado de algo que não sentia há meses. Não era raiva, não era força. Era sobrevivência. Era o instinto de proteger seu bebê a qualquer custo. Inalou bruscamente enquanto apoiava a palma no chão. Seu braço tremeu. Sua visão voltou a embaçar. As luzes do lustre se alongaram como rastros de estrelas cadentes. Piscou até que as formas se estabilizaram e o chão voltou a parecer firme. Obrigou-se a se mover. Lucas notou o movimento e sorriu com desprezo. O que está fazendo? Eu disse para ficar no chão. Você nem consegue se manter de pé sem ajuda. Emma não olhou para ele. Sua atenção estava em seu próprio corpo, em sua própria respiração. Sua rodilha avançou. Plantou o pé. O simples movimento lhe enviou uma onda de dor pela perna, mas ela apertou os dentes e resistiu. Apoiou a outra mão no chão e empurrou. Lenta, instável, ergueu-se até ficar de joelhos. Algumas pessoas na multidão soltaram um leve suspiro. Não porque parecesse forte, mas porque, depois de tudo o que sofreu, ainda tentava se levantar. Stella estalou a língua. Olhe para ela. Isso é patético. Sente-se antes que desmaie. Os dedos de Emma se fecharam em punhos tensos. Continuou respirando. Entrar, sair, profundo, lento, doloroso. Sentiu o bebê se mover outra vez. Um lembrete de que não podia continuar no chão. Não mais. Tentou ficar completamente de pé. Suas pernas tremeram como se não lhe pertencessem. O salão se inclinou e girou. Segurou-se na borda de uma mesa com as duas mãos. Empurrou. Seu corpo oscilou, mas continuou. Finalmente, conseguiu ficar de pé. Sua figura tremia. Sua respiração era irregular. Seu cabelo era um desastre, mas ela estava de pé. Pela primeira vez na noite, o salão parou de se sentir como propriedade de Lucas e Stella. O silêncio mudou. Deslocou-se. Esperou. Emma levantou a cabeça. Sua primeira palavra saiu quebrada. Engoliu em seco e insistiu. Basta, sussurrou.
A palavra flutuou pelo salão. Era suave, mas cortante, como uma lâmina que atravessa a névoa. Lucas arqueou uma sobrancelha. O que você disse? Emma se segurou com uma mão na mesa. Seu peito subia e descia enquanto ela fazia sua voz crescer. Eu disse basta. Stella riu. O som foi cruel e agudo. Ou o quê? Você acha que pode nos parar? Os olhos de Emma se encheram de lágrimas, mas ela não as deixaria cair. Não agora. Não enquanto encontrava a coragem que havia perdido há tanto tempo. Não vão me machucar de novo, ela disse. Não vou permitir. Nunca mais. Lucas zombou. Você não tem autoridade em nada. Olhe para você. Mal consegue se manter de pé. Emma inalou profundamente. Apertou sua barriga com as duas mãos. Estou de pé agora, e não vou mais me calar. Um murmúrio percorreu a multidão. Percebiam a mudança, a virada do momento. Lucas avançou, invadindo seu espaço com o mesmo direito que sempre carregava. Quer jogar este jogo? Acha que tem poder só porque se levantou? Deixe-me lhe ensinar algo. Você não é nada sem mim. Emma o olhou diretamente pela primeira vez em meses. Não desviou o olhar. Você está enganado. Stella revirou os olhos. Por favor, não comece com discursos dramáticos. Você soa ridícula. And so, Emma levantou o queixo. Não estou falando para vocês. Colocou a mão em seu peito. Estou falando por mim, pelo meu bebê, pela vida que tentaram destruir. A expressão de Stella endureceu. A mandíbula de Lucas se tensionou. Emma continuou. Sua voz tremia, mas cada palavra ganhava firmeza. Confiei em você, amei você, acreditei que seria um bom pai, mas esta noite você me mostrou quem é, e eu nunca vou esquecer. Os convidados se moveram desconfortavelmente. Alguns até assentiram. Os olhos de Stella se estreitaram. Lucas deu outro passo em direção a Emma, mas ela levantou a mão e disse em voz alta: Não me toque! O comando paralisou o salão. Até Lucas parou, surpreso com a força em seu tom. Emma inspirou profundamente. Você pensa que sou fraca. Acha que continuarei permitindo que me machuque. Mas você está errado. Eu terminei com o medo. Eu terminei com você. Sua voz falhou pela emoção, mas a convicção por trás dela era firme. Stella bufou. E o que você vai fazer? Sair mancando daqui? Emma controlou sua respiração. Limpou a bochecha com uma mão trêmula. Vou sair caminhando, e você vai enfrentar o que fez. Lucas riu, mas desta vez foi uma risada nervosa. Uma risada que tentava ocultar o primeiro lampejo de pânico que cruzou seu rosto. Emma o olhou com uma expressão que ele não via há anos. Uma que o assustou mais do que as lágrimas. Foi ela real. Você vai se arrepender desta noite, ela disse em voz baixa. Eu prometo. Um sussurro percorreu a multidão. Alguém murmurou. Ela não tem mais medo. Outra pessoa disse. Finalmente ela está lutando. Lucas apontou para Emma com fúria. Você não pode me ameaçar. Emma balançou a cabeça. Isso não foi uma ameaça, foi a verdade. Pela primeira vez em toda a noite, Stella deu um passo para trás. Algo na voz de Emma, em sua postura, na mudança do ambiente, a deixou nervosa. Emma permaneceu ali, tremendo, mas intacta. Uma mulher frágil transformada pela dor em algo firme e feroz. Ela não tinha ideia de que sua coragem havia chegado no instante exato em que mais precisava. Porque a porta atrás dela rangeu suavemente, e as pessoas que mais a amavam já estavam cruzando o umbral. As grandes portas duplas da mansão se abriram no início com um ranger lento. Ninguém notou. Nem Lucas, nem Stella, nem a multidão que permanecia congelada após tanta crueldade. Mas Emma sim notou. Sentiu uma mudança no ar. Um leve aviso que roçou sua nuca como uma brisa antes de uma tempestade. Virou um pouco a cabeça.
Sua visão ainda estava embaçada, mas algo dentro dela sabia. Alguém havia chegado. Então as portas se abriram por completo. O som foi alto e autoritário. Dezenas de convidados viraram a cabeça para entrar. A entrada. As conversas morreram instantaneamente. Alguns telefones baixaram. Até as luzes do lustre pareceram conter seu brilho antes de se acalmarem. 2 homens estavam no umbral, altos, de ombros largos. Irradiavam autoridade com uma intensidade que quebrou a tensão espessa como um relâmpago. O primeiro deu um passo à frente. Sua presença sozinha fez vários convidados recuarem sem que percebessem. Seu andar era seguro e firme. Sua mandíbula estava tensa. Seus olhos eram frios e decididos. Ele usava uma jaqueta tática escura que insinuava uma vida longe do conforto. Uma vida moldada pelo perigo, pela precisão e pela disciplina. Seu nome era Ethan Gray, irmão mais velho de Emma, oficial condecorado de operações especiais da Marinha. O segundo se colocou ao lado dele. Não vestia como um soldado, vestia como o poder em pessoa. Um blazer azul marinho, camisa branca. Um distintivo preso discretamente dentro do casaco. Sua expressão era controlada, mas no fundo se agitava uma tempestade. Observava o salão com a agudeza de alguém treinado para reconhecer perigo em segundos. Era Marcus Gray, o outro irmão de Emma, procurador federal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Os convidados os olharam como se os alicerces da própria mansão tivessem se movido. Os olhos de Ethan encontraram Emma instantaneamente. Sua mandíbula se tensionou ao vê-la tremendo. Viu o hematoma em sua bochecha. Viu sua mão segurando a barriga. Viu o medo em sua postura e a dor em sua respiração. E viu Lucas. A expressão de Ethan mudou completamente. Endureceu de um modo que os homens treinados reconhecem muito bem. A classe de dureza que prenuncia problemas para quem causou dano. Marcus também notou. Seus olhos viajaram de Emma para Lucas e depois para Stella. Observou os telefones levantados. Percebeu o medo na multidão. Analisou a cena como um advogado construindo um caso em tempo real. Exalou devagar. Incrível. Stella foi a primeira a falar. Cruzou os braços e revirou os olhos. Quem os convidou? Este é um evento privado. Ethan não lhe dedicou nenhum olhar. Caminhou direto para Emma com passos largos, que fizeram o chão vibrar. Os convidados se afastaram como uma onda que se quebra. Os lábios de Emma tremeram enquanto sussurrava. Ethan? Não. Por favor. Mas ele já estava ali. Ajoelhou-se ao lado dela e pegou seus ombros com suavidade. Sua voz se tornou tão terna como só a família pode provocar. Hein? Você está ferida. Me diga tudo. Ela negou fracamente. Estou bem. Acho que o bebê está bem. Eles me chutaram, Ethan. 2 vezes. Os 2. Ethan ficou imóvel, não fisicamente, mas por dentro. Algo se acendeu em seu interior. Seus olhos se estreitaram. Sua mão no braço de Emma se agarrou com proteção, não com força. Ele se levantou lentamente. Quando se levantou por completo, encarou Lucas com um olhar que havia feito homens em zonas de guerra se renderem. Lucas bufou, tentando ocultar o tremor de sua voz. Acalme-se. Você não tem ideia do que aconteceu. Ethan deu um passo à frente. Vimos tudo. Lucas piscou. Como é possível? Acabaram de chegar. Marcus levantou seu telefone. A tela mostrava uma transmissão ao vivo pausada do ataque. Pessoas de toda a internet viram. Incluindo nós, alguém nesta sala transmitiu tudo e chegou diretamente à minha mesa. Eu vi como você chutou minha irmã. Vi como sua amante a chutou enquanto estava grávida. Um silêncio absoluto preencheu o salão. Marcus avançou, com uma expressão talhada em aço.
Lucas Hale, você compreende a gravidade do que fez? A confiança de Lucas vacilou. Marcus, escute, isso é um mal-entendido. Ethan rosnou. Um mal-entendido é tropeçar em um tapete. Chutar uma mulher grávida é um crime. Stella soltou uma risada nervosa. Vamos, ela começou tudo. Ela tentou me agarrar. Marcus levantou o telefone mais alto. Este vídeo diz o contrário. Pressionou reproduzir. O som do chute de Stella ressoou no salão. Depois o de Lucas. Depois o grito de Emma. Isto é evidência contundente. Você não pode falar para se livrar, Sakrin. Lucas olhou ao redor, procurando alguém que o defendesse. Mas ninguém sustentou seu olhar. Nem mesmo aqueles que o temiam o apoiariam agora. Ethan avançou mais. Lucas recuou por reflexo. Pela primeira vez na noite, o arrogante milionário parecia pequeno. Você chutou minha irmã, disse Ethan, com voz baixa e profunda, e depois fez isso de novo enquanto ela suplicava, e enquanto protegia seu filho. Lucas engoliu em seco. Ela estava exagerando. Emma! A mandíbula de Ethan se tensionou tanto que uma veia apareceu em seu pescoço. Diga isso de novo. Marcus pôs uma mão no braço de Ethan, não para detê-lo, para lembrá-lo. Nós cuidaremos legalmente. Confie. Então Marcus se voltou para Lucas com a segurança firme de um homem que havia destruído homens mais poderosos que Lucas em um tribunal. Você será acusado, anunciou. Será preso. Esta noite. O rosto de Stella se contorceu. Preso? Por quê? Marcus a olhou com precisão fria. Agressão. Lesões. Agressão agravada a uma mulher grávida e, dependendo do relatório médico, possivelmente tentativa de dano a um menor não nascido. Um suspiro coletivo preencheu o salão. Ethan olhou diretamente para Stella. E você? Você tocou minha irmã. Pôs o pé em cima dela. Você responderá por isso. Stella recuou. Sua arrogância desapareceu. Não podem fazer isso. Marcus mostrou seu distintivo. Eu posso. Eu farei. E acredite, mal estou começando. O rosto de Lucas perdeu toda a cor. Emma, ainda tremendo, sussurrou. Ethan, Marcus, por favor, tenham cuidado. Ethan a olhou com ternura. Estamos aqui agora. Você está segura? Marcus assentiu. Nada voltará a machucá-la. Naquele momento, toda a sala entendeu. O equilíbrio de poder havia mudado. Os predadores já não estavam no comando. A tempestade havia chegado. Um tenso silêncio percorreu a mansão quando Marcus terminou de falar. Pela primeira vez em toda a noite, a confiança de Lucas Hale se rachou. A arrogância que sempre o envolvia como um terno feito sob medida começou a desmoronar fio por fio. Ele olhou ao redor desesperado, procurando por um único convidado que o defendesse. Mas ninguém deu um passo à frente. Cada rosto o olhava com desprezo ou evitava olhá-lo completamente. O poderoso milionário que acreditava controlar cada sala em que entrava encontrava-se agora cercado de testemunhas que haviam visto tudo e que já não temiam mostrar sua repulsa. Stella agarrou o braço de Lucas. Sua voz tremia. Lucas, faça alguma coisa. Diga a eles que estão errados. Marcus avançou, com o distintivo visível sob a lapela do casaco. Seu tom era calmo, mas o poder sob suas palavras era inconfundível. Não estamos errados, e você sabe disso. Ele inclinou ligeiramente seu telefone. A transmissão ao vivo parada mostrava com clareza Lucas chutando Emma enquanto caía. Esta evidência será notícia antes que a hora termine. Um homem ao fundo disse em voz alta. Já é. Levantou seu telefone. Na tela, os comentários se multiplicavam. Milhares. Clipes do ataque circulavam pelas redes sociais. A mídia já havia publicado com manchetes que diziam:
Milionário flagrado agredindo sua esposa grávida em gala. End of tour. Outro convidado murmurou. A empresa dele está acabada. Os olhos de Lucas se arregalaram. Esperem. Não, vocês não podem publicar isso. Ele apontou para os convidados freneticamente. Apaguem esses vídeos. Estão me ouvindo? Apaguem-nos agora mesmo. Ninguém obedeceu. 3 telefones apontavam diretamente para ele. Outros 4 para Stella, gravando, transmitindo, salvando. Ethan deu um passo à frente com a presença intimidadora de um homem que havia olhado o perigo nos olhos inúmeras vezes. Você passou a noite ameaçando Emma. Agora o mundo verá finalmente a verdade. As mãos de Lucas começaram a tremer. Não podem me arruinar assim. Não têm ideia de quem eu sou. Marcos sorriu levemente. Eu sei exatamente quem você é. Um homem que acredita que o dinheiro o protege das consequências. Um homem que pensa que a lei está abaixo dele. Um homem que agrediu uma mulher grávida na frente de quase 100 testemunhas. Abaixou a voz. E esta noite, a lei o alcança. Emma, a voz de Stella se elevou em um grito histérico. Isso é injusto. Ela mereceu. Ela nos provocou. Sempre faz isso. Os convidados reagiram instantaneamente com uma onda de indignação. Uma mulher gritou. Como você pode dizer isso? Um homem deu um passo à frente. Todos nós vimos o que você fez 2 vezes. Uma mulher acrescentou. E ela está grávida, como você se atreve? Stella recuou, como se a multidão se transformasse em um muro empurrando-a. Ela me atacou primeiro, mentiu outra vez, mas sua voz falhou. Ela agarrou meu vestido. Ai! Marcos reproduziu o vídeo. A gravação mostrava com clareza o chute de Stella, enquanto Emma estava indefesa. Alguns convidados voltaram a ofegar, apesar de terem visto pessoalmente. Marcos parou o vídeo. Mentir não o salvará. A evidência é esmagadora, e este é apenas um ângulo. Há múltiplas gravações. A respiração de Lucas acelerou. Puxou a gola de sua camisa. O suor apareceu em sua testa apesar do ar fresco. Não podem me prender na minha própria casa. Sou inocente até que se prove o contrário. A voz de Ethan retumbou como trovão distante. Você está esquecendo algo. Isto não é apenas um desastre moral. É um desastre legal. Marcos completou a ideia. E quando a polícia chegar, sua casa se torna uma cena de crime. A multidão se abriu, mostrando 2 seguranças da mansão ao lado da porta. Eles pareciam nervosos. Um disse em voz baixa a Marcos. Senhor, a polícia está há 2 minutos. Vários convidados os chamaram. Lucas virou a cabeça furioso. Idiotas! Eu pago o salário de vocês. Deviam tê-los impedido. Um dos seguranças engoliu em seco e respondeu. Não vamos intervir. Não depois do que vimos. O horror desenhou-se no rosto de Stella. Não podem nos abandonar. O guarda recuou. Estamos cooperando com as autoridades. O mundo de Lucas se encolheu de repente. Voltou-se para os convidados outra vez. Acalmem-se. Isso pode ser resolvido. Eu vou doar dinheiro. Eu pago. Digam um número. Ame. Uma mulher perto do bar respondeu com dureza. Você não pode comprar o que fez. A voz de Lucas falhou. Eu não quis machucá-la. Foi um acidente. Todos sabem como ela fica emotiva. A multidão explodiu em indignação. Alguém gritou. Pare de mentir. Outro homem rugiu. Você a chutou quando ela estava no chão. Uma mulher acrescentou. E ela está grávida, como você se atreve? Lucas recuou enquanto a multidão avançava com raiva. Tropeçou em uma mesa e derrubou um vaso que se estilhaçou no chão. Stella agarrou o braço dele. Lucas, diga algo, conserte isso. Mas Lucas estava perdido. Suas pupilas se encolheram, suas mãos tremiam, sua voz gaguejava. Eu não pensei que chegaria tão longe. Marcos se colocou entre eles e Emma. Seu tom se tornou mais frio, completamente calmo.
As ações sempre chegam tão longe quando você machuca pessoas inocentes. Ethan permaneceu ao seu lado como uma força silenciosa. Sua simples presença transmitia uma mensagem que ninguém se atrevia a desafiar. As portas da frente se abriram de novo. 4 policiais entraram no salão. A multidão se abriu automaticamente. Os oficiais se aproximaram de Marcos, que apontou para Lucas e Stella. O oficial Ramírez falou com firmeza. Lucas Hale, Stella Rowan, precisamos que ambos deem um passo à frente. Lucas levantou as mãos em pânico. Esperem, oficiais, isso é um mal-entendido. MC. Ramírez continuou. Vocês estão sendo detidos para interrogatório por agressão a uma mulher grávida. Virão conosco voluntariamente ou os colocaremos sob restrição. Stella gritou. Não podem nos prender. Outro oficial respondeu. Não estamos pedindo permissão. Lucas fez uma última tentativa desesperada. Marcos, diga a eles. Diga para pararem. Marcos deu um passo até ficar a poucos centímetros dele. Não. Essa negativa tranquila atingiu Lucas mais forte do que qualquer soco. Na frente de todos os convidados, no mesmo salão onde havia caminhado com arrogância horas antes, os pulsos de Lucas Hale foram levados para trás. O clique das algemas ressoou sobre o mármore como um veredicto final. Stella foi algemada em seguida. Seus gritos se transformaram em súplicas histéricas, mas ninguém correu em sua defesa. A multidão observou em silêncio enquanto o outrora poderoso milionário e sua amante eram escoltados para fora da mansão. Cada telefone gravou seu caminho de vergonha. Emma, fraca, mas ainda de pé, os observou com lágrimas brilhando em seus olhos. Não eram lágrimas de medo. Não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de libertação. O império que Lucas havia construído sobre arrogância e crueldade desmoronou em menos de 1 hora. A justiça havia dado seu primeiro passo. As sirenes haviam desaparecido na noite há muito tempo. Deixaram para trás uma quietude oca que se instalou sobre a mansão como um pano de fundo final. O salão, que antes transbordava de risadas e orgulho brilhante, agora só continha taças espalhadas, cadeiras viradas e um eco persistente dos horrores que haviam ocorrido. Os convidados falavam em murmúrios enquanto saíam em pequenos grupos. Seus rostos estavam pálidos, chocados e marcados para sempre pelo que haviam testemunhado. Mas Emma não os viu partir. Já não estava no salão. Sentava-se em um banco acolchoado no salão privado no fundo da mansão. As luzes amarelas e suaves aqueciam a sala, um contraste absoluto com a brutalidade fria de antes. Inalou lentamente enquanto segurava uma manta sobre seus ombros. Suas mãos descansavam instintivamente sobre sua barriga, sentindo o movimento rítmico e suave do bebê dentro dela. Cada bater de asas lhe lembrava que, apesar de tudo, ela e seu filho continuavam ali. Continuavam respirando. Continuavam vivos. Continuavam lutando. Ethan estava de pé junto à porta, com os braços cruzados e os olhos vigiando o corredor como um sentinela que protege um templo sagrado. Não havia relaxado desde o momento em que chegou. Sua mandíbula continuava tensa. Seus punhos se apertavam de vez em quando em seus flancos. A ferocidade protetora de um irmão mais velho não havia diminuído nem depois que Lucas e Stella foram detidos. Marcos estava sentado ao lado de Emma, falando em voz baixa com um médico que havia chegado à mansão após a intervenção policial. O médico assentiu e depois sorriu suavemente para Emma. O bebê está estável, disse com uma voz quente e tranquila. O estresse foi severo, mas seus sinais vitais estão firmes e o batimento do bebê é forte. Você precisa descansar e deve evitar mais sustos como o desta noite. Emma exalou trêmula. O
O alívio a percorreu como uma maré morna. Fechou os olhos por um momento, liberando todo o medo que havia guardado dentro. Quando os abriu de novo, encontrou os olhos de Ethan a olhando com uma ternura nova. "Você quer água?" perguntou em voz suave. Ela assentiu, e ele desapareceu imediatamente para trazê-la. Marcos pôs uma mão sobre seu ombro. "Acabou, Emma." Ela engoliu em seco. "De verdade?" "Sim", ele disse com firmeza. "Lucas e Stella enfrentarão todas as acusações. A evidência é clara. Os depoimentos, os vídeos, a transmissão ao vivo, tudo coincide. Até mesmo seu próprio pessoal de segurança está cooperando. Ele não pode escapar, nem legalmente, nem publicamente." Emma soltou o ar devagar, permitindo que a verdade se instalasse. Durante meses ela havia vivido sob a sombra de Lucas. Silenciada, ignorada, desprezada, empurrada para a beira de si mesma. Essa sombra havia se quebrado naquela mesma noite, mas o peso do momento pressionava seu peito. "Sinto que poderia acordar e descobrir que isso foi apenas um sonho. Um pesadelo", corrigiu Marcos com suavidade. "Mas você está acordada e está segura." Emma assentiu. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Não eram de dor, nem de humilhação. Eram de alívio. Ela as limpou rapidamente, envergonhada por tanta emoção. Marcos lhe ofereceu um lenço sem dizer palavra. Ethan voltou com um copo de água. Ajoelhou-se na frente dela e o segurou com cuidado. "Beba", disse com ternura. Ela o pegou com mãos trêmulas e bebeu devagar. A água fria aliviou sua garganta e acalmou sua respiração. Olhou para Ethan com gratidão brilhando em seus olhos. "Obrigada", murmurou. "Você nunca precisa me agradecer", respondeu ele. Sua voz falhou pela primeira vez em toda a noite. "Você é minha irmã. Eu deveria ter estado aqui antes." Emma negou suavemente. "Você está aqui agora. É isso que importa." Ai. Um silêncio suave preencheu o quarto. Um silêncio que não trazia medo, mas amor e cura. O tipo de silêncio que reconstrói. Depois de um momento longo, Marcos se levantou. "Falei com os oficiais", ele disse. "Eles precisam que você vá amanhã para dar sua declaração formal. Eu estarei com você o tempo todo." Emma assentiu. "Quero fazer isso. Quero contar tudo." "Você fará", disse Marcos. "E sua voz importará agora, mais do que nunca." Ethan apertou a mandíbula outra vez. "E depois da declaração, você vem conosco. Nada de continuar morando aqui. Nada de ficar sozinha." Emma hesitou. "E a mansão? E as contas? E tudo? Tudo o que está ligado a ele?" Marcos balançou a cabeça. "Esqueça a mansão. Esqueça o dinheiro. Esqueça o poder dele. Você vai construir uma nova vida, uma melhor, e nós vamos ajudá-la." Emma olhou para a janela. A luz da lua banhava o chão como um caminho suave que a guiava para a frente. Imaginou como seria viver sem medo, sem sombras, sem feridas constantes. Uma vida onde seu filho cresceria seguro, amado, protegido. Colocou a mão sobre sua barriga novamente. "Meu bebê merece algo melhor." Marcos assentiu com firmeza. "E é exatamente isso que ele terá." Ethan se aproximou da porta. "Vamos para casa. Os oficiais cuidarão do resto." Emma se levantou devagar. Ethan lhe ofereceu o braço imediatamente. Ela se apoiou nele. Suas pernas ainda estavam fracas, mas seu espírito se sentia mais forte do que em muito tempo. Saíram para o corredor. A mansão, que antes era uma jaula, agora parecia um lugar que já começava a se desvanecer em seu passado. Cada passo que dava era um passo longe da vida que já não queria e em direção à vida que precisava. Lá fora, o ar noturno era fresco e suave. O caminho estava em silêncio, iluminado por luzes do jardim.
Ainda havia veículos policiais estacionados. Repórteres esperavam atrás do portão, buscando cada ângulo possível. Mas quando Emma saiu, Ethan se colocou na frente dela, bloqueando os flashes. Marcos pôs uma mão suave em suas costas. Continue andando. Não olhe para trás. Emma obedeceu. Caminhou com o queixo erguido, o olhar fixo para a frente. Não olhou para a mansão. Não procurou a voz de Lucas. Não se agarrou às lembranças. Apenas caminhou em direção ao carro que a esperava. Em direção à segurança. Em direção à liberdade. Quando a porta do carro se fechou atrás dela, Emma colocou as duas mãos sobre a barriga e sussurrou: "Estamos seguras agora. Eu prometo." Pela primeira vez em meses, ela dizia e sentia a verdade. Seus irmãos entraram no carro com ela. O motor ligou suavemente. A mansão ficou para trás. A noite os envolveu com uma paz silenciosa. E enquanto se afastavam, Emma sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. A coragem de Emma, o apoio de seus irmãos e a justiça que prevaleceu nos mostram que sempre há um novo caminho. Se essa história tocou você, deixe seu gostei para que ela alcance mais pessoas que precisam de esperança. Qual é o valor que você dá à sua liberdade e à sua voz? Deixe um comentário abaixo e nos diga de qual cidade no Brasil você nos acompanha neste momento. E para não perder a continuação dessa jornada de superação e outras histórias poderosas, inscreva-se no canal e ative o sininho. Sua audiência é o que nos move. Um forte abraço e até a próxima.